Ministro da Saúde confirma início da aplicação da terceira dose de vacina contra a Covid a partir de 15 de setembro. E você vai ver também. Supremo retoma o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Incêndio no Parque Juqueri termina com 85% da área devastada pelo fogo. E uma reportagem da nossa equipe de jornalismo mostra que, mesmo com a perseguição aos cristãos, a palavra de Deus chega ao país dominado pelo Talibã. No primeiro dia de competições dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o Brasil já garante suas 4 primeiras medalhas. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a aplicação da terceira dose a partir de 15 de setembro. A dose de reforço será com a vacina da Pfizer e vai começar com os maiores de 80 anos e imunossuprimidos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas imunossuprimidas e maiores de 80 anos vai começar no dia 13 de setembro. O imunizante aplicado vai ser o da Pfizer. O ministro explicou que a data foi escolhida a partir da expectativa de que até lá, todos os brasileiros com 18 anos ou mais vão ter recebido ao menos uma dose de um imunizante contra a doença. Queiroga disse que a dose é necessária para aumentar a proteção da população por conta da circulação da variante Delta. Esse reforço vai ser direcionado primeiro àqueles indivíduos imunossuprimidos, como os pacientes transplantados. Também para os idosos acima de 80 anos. A dose da vacina da Pfizer deve ser aplicada para aqueles que tomaram a última dose há pelo menos 6 meses. E já que estamos falando sobre vacinação, vamos ao nosso vacinômetro. Mais de 182 milhões e 654 mil brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. E mais de 2 milhões e 400 mil doses de vacinas foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose é de mais de 125 milhões 652 mil. Isso equivale a 59,34% da população, enquanto mais de 57 milhões de pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa cerca de 26,82% dos brasileiros. E o Brasil já passou de 575 mil mortes pela Covid desde o início da pandemia. E a média móvel de casos é a menor desde novembro do ano passado. O Ministério da Saúde registrou 894 novas mortes por Covid de um dia para o outro. Com o aumento, o país chegou a 575.742 vítimas desde o início da pandemia. O Brasil também registrou 30.872 casos da doença em 24 horas. São 20.614.000 brasileiros contaminados ao todo. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 735. Caiu em relação ao dia anterior e está abaixo de 1.000 há 25 dias. Também a menor média registrada desde o dia 6 de janeiro. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e aponta a tendência de queda. Já a média móvel de novos casos nos últimos 7 dias foi de 28.383. Com uma variação de 12% para menos em relação a 2 semanas atrás, a curva apresenta tendência de estabilidade. E no mapa da avaliação da pandemia por estados, apenas um ainda registra alta hoje: Sergipe. Em estabilidade estão 8 unidades da federação e 18 estados registram queda: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal pode julgar se demarcações de terras indígenas devem seguir o chamado marco temporal. Por esse critério, os índios só podem reivindicar a demarcação de terras que tiverem sido ocupadas antes da data de promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. O STF vai julgar em recursos da Fundação Nacional do Índio. O relator,
Ministro Edson Fachin já apresentou o voto no plenário virtual em junho contra o marco temporal. Em seguida, o caso foi remetido ao plenário físico por pedido do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Fachin, a perda da posse das terras tradicionais por comunidade indígena significa lançar essas pessoas em situação de miserabilidade e aculturação, negando-lhes o direito à identidade e à diferença em relação ao modo de vida da sociedade. Indígenas de várias regiões do país protestaram na esplanada dos ministérios em Brasília contra medidas que consideram dificultar a demarcação de terras e incentivar atividades de garimpo. Mais da metade dos 2.000 hectares de área protegida do Parque Juqueri, em São Paulo, foi devastada por um incêndio que começou no domingo com a queda de um balão de vela ilegal. As chamas provocaram uma chuva de cinzas que alcançou a capital paulista, localizada a 50 quilômetros da reserva. Mais da metade dos 2.000 hectares de área protegida do Parque Juqueri, em São Paulo, foi arrasada após o incêndio que começou no domingo. Na terça-feira, autoridades calculavam o prejuízo das chamas que começaram após a queda de um balão de vela ilegal. O porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Major Marcos das Neves Palumbo, confirmou que o fogo foi controlado com o esforço de mais de 200 bombeiros e brigadistas. Mais de 50 horas atuando. No primeiro dia nós tivemos mais de 200 brigadistas, no segundo dia também. E hoje nós estamos com cerca de 100 entre brigadistas, 30 do parque e 75 do Corpo de Bombeiros. Grandes focos de incêndio haviam sido controlados na tarde de terça-feira, mas as equipes prosseguiram com os trabalhos para evitar que as chamas ganhassem nova força. Ao menos 8 animais foram resgatados. O bioma cerrado ele é constituído principalmente de pequenos répteis, aves, mamíferos, e a Polícia Ambiental, juntamente com a guarda do parque, atenderam a 8 animais que foram resgatados. Palumbo disse que até o momento não foram registrados grandes danos à fauna do parque. Este é o último fragmento de cerrado na região metropolitana de São Paulo. A área de conservação do Parque Juqueri foi criada em 1993 entre os municípios de Caieiras e Franco da Rocha. O preço do litro da gasolina já chegou a R$ 7,00 em 3 estados brasileiros. Os postos têm diferenças que superam R$ 100 para encher o tanque. Nos estados do Acre, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, os motoristas que foram abastecer seus veículos já chegaram a pagar pelo litro de gasolina R$ 7,00. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o custo mais alto do litro do combustível foi de R$ 7,189, encontrado no município de Bagé, Rio Grande do Sul. Nos demais estados, o preço do litro da gasolina acima de R$ 7,00 foi localizado em um posto na cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro, com preço praticado de R$ 7,59. Outros postos de Cruzeiro do Sul, no Acre, o preço ficou em R$ 7,130. Por outro lado, o valor mais baixo cobrado pela gasolina no Brasil foi localizado em Bauru, interior de São Paulo. No local, o abastecimento custa R$ 4,99 o litro. Em média, o preço pago pelo litro da gasolina no Brasil na semana passada subiu 1,53% e se aproximou pela primeira vez da marca de R$ 6,00. E a prévia da inflação oficial do país acelerou em agosto e teve a maior alta para o mês em 19 anos. De acordo com o IBGE, essa alta foi puxada principalmente pela tarifa de energia elétrica e pelo preço da gasolina. Pressionado pelo aumento da tarifa da energia elétrica e da gasolina, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, acelerou a alta para 0,89% em agosto. Em julho, o indicador registrou taxa de 0,72%. Segundo o IBGE, no ano, o índice acumulou alta de 5,81% e em 12 meses de 9,30%. Ficando ainda mais acima do teto da meta estabelecida pelo governo para a inflação deste ano. Com o aumento, a energia elétrica exerceu maior impacto individual no IPCA 15, respondendo sozinha por 0,23 ponto percentual no índice do mês,
E também a alta no preço da gasolina contribuiu sozinha por 0,12 ponto percentual no IPCA 15 de agosto. Segundo o IBGE, juntas, a energia elétrica e a gasolina responderam por 0,35 ponto percentual, ou mais de 1/3 da inflação no mês. Entre os grupos, além da habitação, as maiores pressões de alta da inflação oficial no mês vieram dos transportes e da alimentação. Agentes da Polícia Federal já apreenderam 20 milhões de reais em espécie na casa do dono da Gás Consultoria Bitcoin, Gleidson Acácio dos Santos. Ele foi preso nesta manhã em uma mansão no Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação faz parte da Operação Criptos, que investiga fraudes. Gleidson é suspeito de movimentar cifras bilionárias por meio de pirâmide financeira. Na casa, agentes encontraram reais, dólares e euros em espécie e até barras de ouro. Os agentes cumprem na operação 9 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. Além do Rio de Janeiro, as ações acontecem em São Paulo, no Ceará e no Distrito Federal. Ao menos 15 pessoas morreram e mais de 35 mil foram afetadas diretamente por fortes temporais na região andina da Venezuela. Grandes rochas rolaram das montanhas e bloquearam estradas. Hoje, 3 estados venezuelanos seguiam em alerta vermelho. Pelo menos 15 pessoas morreram após diversas cidades andinas da Venezuela serem duramente atingidas por temporais. As informações foram divulgadas por autoridades regionais. Todas as vítimas eram do estado de Mérida, no oeste do país. A região agrícola, muito visitada por turistas, registrou várias horas de chuva e ficou sem serviços de luz e telefonia. Rochas gigantescas rolaram das montanhas e bloquearam estradas. Veículos foram arrastados pelo forte fluxo das águas em Tobar. O presidente Nicolás Maduro informou que cerca de 35 mil pessoas foram diretamente afetadas pelos temporais registrados em 11 estados do país. De acordo com o ministro do Interior, a Venezuela está no meio de uma temporada de fortes chuvas. 3 estados venezuelanos seguiam em alerta vermelho, enquanto outros 3 estão em alerta amarelo. A seguir, no primeiro dia de competições nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o Brasil já garantiu suas 4 primeiras medalhas. E ainda, uma reportagem da nossa equipe de jornalismo mostra que, mesmo com a perseguição aos cristãos, a palavra de Deus chega ao país dominado pelo Talibã. Nós voltamos já. Estamos de volta. A CPI da Covid ouve hoje o empresário Roberto Pereira Ramos Júnior, diretor-presidente da Fibbank. A empresa ofereceu garantia financeira em contrato firmado entre a Precisa e o Ministério da Saúde para a compra da Covaxin. Roberto Ramos Júnior presta depoimento a respeito de seu envolvimento no caso das negociações da vacina Covaxin. Ele é sócio da empresa que teria emitido uma carta de fiança irregular, apresentada pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde, com um contrato no valor de mais de R$1,5 bilhão para a compra dos imunizantes do laboratório Bharat Biotech. Para a compra, o termo previa a necessidade de um pagamento de garantia no valor de mais de R$80 milhões. Ele negou qualquer relação de sua empresa com o deputado Ricardo Barros e com o diretor da Precisa Medicamentos. Ele não teve nenhuma relação com essa carta de fiança, com esse contrato? Não, senhor. Qual é a relação, portanto, do Fibbank com o deputado Ricardo Barros? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a relação de Vossa Senhoria com o senhor Francisco Emex Maximiano, que hoje foi tornado investigado por essa comissão parlamentar de inquérito? Não conheço. Milhares de afegãos estão aglomerados há vários dias na entrada do aeroporto de Cabul, na esperança de embarcar em um dos voos fretados por países ocidentais para fugir do regime talibã. A pressão aumenta à medida que o prazo para as evacuações chega ao fim. O clima na capital Cabul ficou ainda mais tenso um dia após o presidente Joe Biden garantir que os Estados Unidos querem concluir sua retirada total do Afeganistão até 31 de agosto.
Mas, nesta quarta, o Pentágono afirmou que as condições para as evacuações não são perfeitas. Estamos trabalhando muito para tirar a população, para aliviar a pressão e continuar a levar essas pessoas ao caminho de suas novas vidas. Biden chegou a cogitar a data simbólica de 11 de setembro, quando os atentados de 2001 completam 20 anos para a conclusão das evacuações americanas, mas voltou atrás. O líder reafirmou a necessidade de urgência por considerar um risco crescente de ataques terroristas. Após analisar a situação das evacuações na terça com os líderes do G7, o grupo concordou em manter a colaboração para retirar as pessoas da forma mais eficiente e segura. Milhares de afegãos estão aglomerados há vários dias na entrada do aeroporto da capital, protegido por mais de 6.000 soldados americanos, com a esperança de embarcar em um dos voos fretados por países ocidentais. Até o momento, Washington já ajudou a retirar 70.700 pessoas do Afeganistão, incluindo 4.000 americanos. O Talibã mudou a bandeira e o nome do país que acabou de retomar o poder. Agora ele é chamado de Emirado Islâmico do Afeganistão. Mas quem não quer se submeter à lei islâmica tem a opção da palavra através da televisão por pastores e missionários, como R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Vamos conferir na reportagem de Kleber Werneck. Esse depoimento foi gravado por um missionário que vive no Afeganistão logo após o Talibã assumir o controle do país. O homem fala inglês, mas por segurança não se identifica. Ele relata o medo que o novo regime trouxe para os cristãos. Não podemos controlar nossas emoções porque trabalhamos tão duro por 20 anos. Todo o nosso trabalho nos últimos 20 anos foi perdido à noite. Notícias vindas do Afeganistão dão conta de que o grupo terrorista Talibã teria iniciado uma perseguição aos cristãos que vivem no país. O novo regime é marcado por extremismo e fanatismo religioso. Quem não segue a lei islâmica, a Sharia, é punido. As denúncias foram confirmadas pela Missão Portas Abertas, uma organização internacional que presta ajuda a cristãos perseguidos em mais de 60 países do mundo. Quando a sua fé é descoberta pela sua própria família, ele é forçado a se reconverter ao Islã, muitas vezes é expulso da família ou até morto. Se a família não faz isso, as autoridades fazem. Então, os cristãos enfrentam hostilidade muito grande lá e tem sim o risco de morte, e quase a totalidade vive sua fé em segredo, porque uma vez descoberta, sua vida está em risco, ele tem que fugir, em geral sair do país. Um levantamento feito pela organização aponta o Afeganistão como o segundo país mais perigoso do mundo para os cristãos viverem, atrás apenas da Coreia do Norte. Completam a lista dos 5 primeiros a Somália, a Líbia e o Paquistão. E a situação ficou ainda pior com o Talibã no poder. Bíblias, inclusive, são proibidas. A Sat7, que é uma rede cristã de televisão por satélite, noticiou que os membros do grupo terrorista estão revistando os celulares das pessoas. E caso encontrem aplicativos da Bíblia, o dono do aparelho pode ser punido até com a morte. Nossa reportagem conversou com o representante da emissora no Brasil, que confirmou a história. Ela vai sofrer perseguição, retaliação, prisão e, eventualmente, morte. Isso, de fato, é um grande risco de acontecer. E essa busca pelos celulares não é por acaso. A estimativa é que, por dia, 13 cristãos morrem em todo o mundo por causa da fé. Além disso, 12 igrejas e templos são atacados diariamente. Alguns lugares do planeta são tão perigosos que fica até difícil enviar missionários. E nesses casos, os meios eletrônicos têm sido a melhor forma de divulgar o evangelho. Outro exemplo é a televisão. Como acontece com o Show da Fé, do missionário R.R. Soares. O programa é transmitido para 191 países de todo o mundo, inclusive no Oriente Médio. E por essa página no Facebook, com legenda em árabe, a palavra do missionário chega até o Afeganistão. O Senhor fez notória a sua salvação.
quando ele providenciou a salvação, não foi uma coisa escondida, não. Até o perdido, mais perdido, vai entender. Deus já fez notória que vai dar ele a salvação dos pecados, a cura das enfermidades, solução dos problemas. Quem não aceitar, porque não quer. E Deus vai mostrar, eu fiz notório, eu revelei, não tinha mais nada, vai revelar, não tem nada escondido. É um alento para o cristão que está lá sem condições até de ter uma Bíblia, de ir numa igreja? É uma ferramenta extremamente importante e essencial para a pregação do Evangelho. Por exemplo, hoje nós temos o Show da Fé traduzido nas maiores línguas faladas no mundo, 26, salvo engano, e nós estamos pregando também em países onde não se pode entrar com Bíblia, não se pode haver pregação do Evangelho, e essa é a estratégia, porque o Evangelho chega de modo que as pessoas na sua privacidade, dentro do seu quarto, no banheiro, num local muito reservado, ela pode ter acesso à palavra de Deus e, por meio dessa palavra, receber a ajuda espiritual que tanto precisa. Ele está com você e essa é a melhor notícia que nós podemos ter. Em qualquer situação, em qualquer momento, jamais estaremos sós. E hoje tem início as quartas de final da Copa do Brasil. E o duelo mais aguardado dessa noite é a partida entre Grêmio e Flamengo, que marcará o reencontro de Renato Portaluppi com o tricolor gaúcho. As quartas de final da Copa do Brasil marcará um reencontro especial para os torcedores do Grêmio. O confronto contra o Flamengo leva para Porto Alegre dois dos maiores nomes da história do clube, Luiz Felipe Scolari e Renato Portaluppi. Dois treinadores vitoriosos e multicampeões com o tricolor gaúcho. Renato e Felipão comandaram ciclos vitoriosos do Grêmio. O atual técnico tricolor tem títulos mais importantes na década de 90, como a Copa do Brasil de 94, a Libertadores de 95 e o Brasileiro de 96. Já Renato Portaluppi, como jogador, foi campeão da Libertadores e Mundial. Como treinador, consolidou o Grêmio como uma das maiores forças do futebol brasileiro, conquistando a Copa do Brasil em 2016, a Copa Libertadores da América em 2017 e a Recopa Sul-Americana em 2018. Agora, Felipão tenta repetir as conquistas do passado em sua nova fase no Grêmio e vai em busca do título da Copa do Brasil. Renato vive um novo momento da carreira e quer repetir os títulos que conquistou no sul do país, agora no Rio de Janeiro. No primeiro dia de competições nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o Brasil já garantiu as suas 4 primeiras medalhas. Gabriel Bandeira conquistou o primeiro ouro do Brasil nos Jogos. O nadador venceu 100 metros borboleta com a marca de 54 segundos e 76 centésimos e estabeleceu um novo recorde da competição. Já nos 100 metros nado costas, o mineiro Gabriel Araújo conquistou a medalha de prata com a marca de 2 minutos, 2 segundos e 47 centésimos. E nos 50 metros nado livre, Felipe Rodrigues garantiu a medalha de bronze para o Brasil. Daniel Dias conquistou mais um bronze nos 200 metros livre. Essa é a 25ª medalha de Daniel Dias na carreira. Com isso, o Brasil encerra o primeiro dia de competições com 4 medalhas conquistadas, todas na natação. E vamos ver como está o quadro de medalhas das Paralimpíadas de Tóquio. A Austrália lidera o quadro com 6 medalhas de ouro, 1 de prata e 3 de bronze. Na segunda posição vem a China, com 5 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Na terceira colocação, temos os atletas da Rússia, com 3 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. A Itália é a 4ª colocada, com 2 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. E com as 4 medalhas conquistadas na natação, o Brasil é o 7º, com 1 medalha de ouro, 1 de prata e 2 medalhas de bronze. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Já já tem outras informações com a Patrícia Veleni. Uma boa tarde para você e muito obrigada pela audiência. Até mais.